Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse que é o dia 6 aqui da nossa série CEA em 30 dias. Já temos aí um quinto, completados, na verdade vamos completar hoje. Então se segura na cadeira, ainda falta bastante coisa, mas já cumprimos algumas aí, já tem bastante material para vocês estudarem. Continuem pegando firme, que a gente vai terminar isso aí e você vai ser CEA, beleza? Vamos lá então, hoje a gente vai falar sobre sistemas de amortização, sobre algumas metodologias de avaliação de projetos. Então, o sistema de amortização, que é o nosso primeiro tópico aqui. Existem dois sistemas de amortização básicos que a gente vai estudar, que é o sistema Price e o sistema SAC, e eles têm algumas coisas em comum, que é o que a gente vai começar falando. Primeiro, a parcela, isso aqui é um sistema que ele é feito como se fosse um financiamento, na verdade. Você não tem a grana para poder obter um bem, então você vai obter essa grana por meio de um financiamento, e aí você vai pagar algumas parcelas aí ao longo de um período, com uma cobrança de juros, é claro. E a forma de você calcular esse meio de pagamento é que dá a diferença entre os sistemas de amortização. Mas, nos dois, tanto no SAC quanto no Price, isso aqui acontece, que a parcela é uma soma de amortização com juros. E aí, o que quer dizer cada um desses? Você tem um saldo devedor. Quando você compra lá a sua geladeira por R$4.000 financiada, você tem uma dívida de R$4.000 hoje, nessa data, beleza? A amortização é o que vai fazer a sua dívida diminuir. E os juros é o que vai fazer a sua dívida aumentar. Então, o que eu coloquei aqui, a amortização faz o saldo devedor diminuir. E os juros faz o saldo devedor crescer. Beleza? Então, os juros ele acontece ao longo do tempo. Se eu hoje não pago nada e passa um mês, correu os juros aí, o meu saldo devedor subiu. Então, aqui eu simulei um financiamento de R$500.000. Passou um mês. Esse financiamento tinha os juros de 10%, tá? Então, passado um mês, esse saldo devedor vai ter aumentado. Ele agora vai estar em R$505.000. E aí, quando passou esse um mês, eu vou pagar a minha parcela. Então, vamos dizer que eu pague uma parcela aí de R$8.000. Sendo que eu vou ter pago R$5.000 só de juros, não vai ter acontecido nada com o saldo devedor agora. Na verdade, ele subiu e depois voltou a crescer, tá? Então, ele voltou para os R$500.000. E agora, de fato, que eu vou estar diminuindo a minha dívida, A minha dívida não era de 500.000. Então, esses 3.000 aqui, o azulzinho, é o que vai fazer o meu saldo devedor, de fato, diminuir. Então, depois de um mês, o meu saldo devedor, quando eu paguei essa parcela de R$8.000, ele agora é de 497.000. Por mais que eu tenha pago 8.000, eu não abati 8.000 da minha dívida. 5.000 foi só juros. E 3.000 foi que eu abati da minha dívida. Então, é importante você ter isso em mente. Que o saldo devedor, ele é diminuído à medida que eu vou pagando amortização e ele é acrescentado à medida que o tempo passa e os juros correm sobre ele. Beleza? Vamos lá, então, ver a diferença dos dois sistemas. O sistema Price, ele é um mais, como é que eu posso dizer? Como se fosse mais real, porque ele é o que tem a parcela constante. Então, a amortização, lembrando aqui, se a parcela é constante e eu tenho amortização e juros, ou esses dois caras são constantes também, ou eles têm que ir se equilibrando, Se um estiver subindo, o outro vai ter que ir diminuindo na mesma quantidade. E é isso que acontece no sistema Price. A amortização ela vai aumentando, se ela está aumentando e a parcela é a mesma, os juros têm que ir diminuindo, então os juros é decrescente. E o desenho do fluxo de caixa seria mais ou menos esse aqui que eu coloquei, que é uma entrada de caixa aqui para você poder comprar seu bem, e depois todas as parcelas no mesmo valor. Esse aqui eu fiz o desenho de um sistema Price ostecipado. Lembra que a gente viu lá no dia 5, que é quando você começa a pagar depois que passa algum tempo, não tem nenhuma entrada. Se tivesse uma entrada, aí eu teria um desembolso já aqui no primeiro, quando eu obtive o financiamento, aqui onde eu botei essa setinha vermelha. Beleza? Agora vamos ver então o sistema SAC. O sistema SAC é a sigla para Sistema de Amortização Constante. Então já deu a dica aí. Se a parcela é amortização mais juros e o sistema é de amortização constante, então a amortização é constante. Tá aqui, amortização constante. E aí nele, se a amortização é constante, ou as outras coisas têm que ser constantes, ou então elas vão variar na mesma proporção. O que vai acontecer nesse caso? A parcela ela é decrescente e o meu juros é decrescente também. Então voltando lá na formulinha que vale para os dois, a amortização vai ser sempre a mesma, o meu juros vai estar diminuindo, logo a parcela vai estar diminuindo também. E aí eu fiz o desenho aqui também do que seria o fluxo de caixa para um sistema SAC.
Aí eu começo com uma parcela maior que vai diminuindo ao longo do tempo. Então ela começa bem grande lá no primeiro pagamento e aí termina pequenininha lá no final. Beleza? Repara que os juros são decrescentes nos dois sistemas, mas existe uma diferença no decaimento deles. Em um deles ele decai mais rápido e é no sistema saque. Foi o gráfico que eu coloquei aqui embaixo. Então se você tiver um financiamento com as mesmas condições, com a mesma taxa de juros, o mesmo valor financiado, o mesmo prazo, você for fazer o cálculo pela tabela Price e pela tabela saque, você vai ver que na tabela saque o valor dos juros cai mais rapidamente. Então foi isso que eu coloquei nesse gráfico aqui. Seria o valor dos juros ao longo do tempo. Então esse eixo aqui seria o total de juros realmente. E esse outro eixo aqui seria o tempo. Então à medida que o tempo vai passando, o decaimento na tabela saque ele é mais inclinado, ele é mais acentuado do que na tabela Price. Beleza? Vamos em frente. Agora a gente vai falar sobre avaliação de projetos. Um primeiro conceito que a gente precisa ter aí, que é bem importante, é a TMA, a taxa mínima de atratividade. Que é o quê? Quando uma empresa vai fazer algum projeto, ela tem que avaliar se realmente vale a pena entrar naquela empreitada. E isso, um primeiro parâmetro que ela tem, seria uma taxa, por exemplo, de mercado de uma aplicação livre de risco, como é um título público, por exemplo. Então, ela, em vez de desembolsar, não sei, R$1 milhão para poder abrir uma nova filial, ela poderia pegar esse R$1 milhão e colocar num título público que tem um rendimento seguro ali. Mas, será que a abertura da nova filial, ela ao longo do tempo não vai se pagar mais do que esse título público? Então, é esse cálculo que é feito por essas metodologias que a gente vai ver aqui, mas um primeiro parâmetro que a gente precisa ter como base é essa taxa. E o que tem embutido nela, primeiro, é o custo de oportunidade. Ou seja, ela está fazendo uma empreitada, um projeto e deixando de fazer outras coisas. Então, isso é a própria definição de custo de oportunidade. Segundo, o risco do negócio. Então, aquela filial que ela está abrindo, existe um risco ali, pode não dar certo. Então, isso também tem que estar embutido na taxa mínima de atratividade. E terceiro, é a liquidez. Por quê? Ela vai abrir uma nova filial, ela vai desembolsar R$1 milhão e na hora que ela quiser esse R$1 milhão de volta, por mais que ela esteja tendo prejuízo, vamos dizer que o valor todo ali investido na filial agora vale R$900 mil. Se ela quiser reaver isso de volta, não é tão simples assim, né? Como é que ela vai reaver o que ela botou lá de material de construção ou da compra do imóvel? Não é tão fácil. Então, a falta de liquidez, ela também tem que entrar na conta da TMA. Beleza? Então, no final das contas, a TMA ela é o mínimo, né, como o que eu coloquei aqui. O mínimo que o investidor se propõe a ganhar ao fazer um investimento. E aí agora tem as metodologias de avaliação de projetos. A primeira delas é o payback e o payback descontado. O payback ele é bem fácil de entender e é aquela conta da franquia, que é o quê? Em quanto tempo eu recupero o meu investimento? Então você vai abrir uma franquia, ela custa R$100 mil, foi o que eu coloquei aqui no fluxo de caixa. Se no primeiro ano eu recupero 20 mil, no segundo ano eu recupero 30 mil e no terceiro ano eu recupero 55 mil, eu já recuperei R$105 mil aí em 3 anos. Então em 3 anos eu recuperei o meu valor investido. Esse é o payback, é exatamente 3 anos, é o tempo em que eu recupero o valor investido. Beleza? Um problema que existe no payback e que o payback descontado aparece para poder solucionar é que é o seguinte: R$20 mil depois de um ano não é a mesma coisa que R$20 mil na data zero. A gente viu lá no dia 5 que, quando a gente está falando de dinheiro na matemática financeira, quando existe uma diferença temporal, existe uma taxa que tem que conectar esses dois caras aqui. Então, eu somar esses 20 mil com esses 30 mil, com esses 55 mil e comparar com esses 100 mil aqui da data zero, existe uma diferença temporal que rigorosamente não está tão correta. E o payback descontado vem para poder solucionar isso, como eu falei antes. Então imagina um outro exemplo agora, em que eu compro uma ação por R$10, tá? E eu vou receber dividendos ao longo do tempo que eu estiver com essa ação. Então eu coloquei aqui 5 anos, por exemplo. No primeiro ano eu recebo R$2 de dividendo, no segundo R$1,50, no outro R$2,50, no quarto ano R$4 e no quinto ano eu recebo R$3. Agora, para eu poder calcular o tempo em que eu recupero o meu investimento, então vamos fazer a soma aqui, ó. 2,5 com 1,5 vai dar 4, com mais 4 vai dar R$8, com mais esses dois aqui já daria R$10, então em 4 anos eu já tenho o meu payback, e no quinto ano eu já estaria até passando do payback, né? Então já teria 13 aí de retorno em relação àqueles 10. Mas, aqui, o que é feito? Eu pego esses valores que eu estou recebendo e trago para valor presente com uma taxa
de desconto, tá? Essa taxa pode ser a TMA, por exemplo. Então eu pego esses R$2 aqui, trago a valor presente descontado por uma taxa. Então eu vou dividir por 1 mais I. Esse 1,50 que eu recebo só no segundo ano, eu tenho que trazer valor presente também pela mesma taxa, só que agora eu vou ter que dividir por 1 mais I ao quadrado, porque passaram 2 anos, são 2 períodos. Mesma coisa para o 2,50 aqui que eu recebi no final do terceiro ano. Vou ter que trazer a valor presente por 1 mais I ao cubo. E assim por diante para os outros dividendos que eu recebi. Tá? E aí, fazendo a conta disso, somando, aí eu vou ver em quanto tempo que eu recuperei meu investimento. Como eu estou diminuindo, né, aqui esse 2 dividido por 1 mais I vai dar um valor menor do que 2. 1,5 dividido por 1 mais I ao quadrado dá um valor menor do que 1,5. Então o tempo no payback descontado ele é maior do que no payback. Mas, em compensação, ele tem essa precisão de considerar o valor do dinheiro no tempo, que é realmente o correto a ser feito. Beleza? Vamos olhar aqui uma próxima metodologia, que é a da TIR, a taxa interna de retorno. Então imagina que o investidor faz um investimento de R$1.000 hoje na data zero e ele tem esse fluxo de caixa aqui. Ó. Recebe 100 depois de 1 ano, 200 depois de 2 anos, 100 depois de 3 anos e 1.500 lá no final, no vencimento, depois de 4 anos. Como é que eu calculo? Qual é a taxa? Assim, qual é o rendimento desse investimento aqui no final das contas? Eu preciso dar uma alinhada aí nas coisas, porque cada rendimento desse está sendo recebido em um tempo diferente, está um pouco confuso. Como é que a gente soluciona isso? Ora, a gente leva todas as entradas de caixa para valor futuro e todas as saídas de caixa, todos os desembolsos, para valor presente. Inclusive, eu falei uma coisa errada aqui. Eu falei que no terceiro ano ele recebia 100, mas na verdade ele desembolsa 100, né? Aqui está a setinha para baixo. Então, eu vou ter que levar esse desembolso de R$100 do terceiro ano lá para valor presente e os recebimentos de caixa, as entradas de caixa do segundo e do primeiro ano lá para o quarto ano, que é onde eu recebo tudo. E aí eu vou ter um fluxo de caixa mais simplificado, igual aquele que a gente viu lá no início da matemática financeira, que é um desembolso na data 0 e um retorno na data 4. É claro que, de fato, não é isso que acontece. Existem retornos que acontecem na data 1 e na data 2, um desembolso na data 3 e um outro retorno na data 4. Mas para a gente calcular a TIR, é a gente fazer exatamente essa simplificação aqui do fluxo de caixa. Então, quando eu colocar todos os desembolsos na data 0 e todas as entradas, nesse caso aqui na data 4, eu vou ter uma taxa que conecta esses dois valores, assim como a gente viu lá no início, e essa taxa é exatamente a TIR. Para a gente poder aceitar um projeto, e aí eu coloquei aqui embaixo, a minha TIR, ou seja, o quanto eu tô, o retorno que eu tenho nesse projeto aqui, ele tem que ser no mínimo igual a TMA, porque se eu pudesse simplesmente fazer a TMA, eu não precisava ter todo esse trabalho de fazer o meu projeto, avaliar e ter todo um custo, todo um pessoal envolvido. Eu simplesmente ia lá e aplicava na TMA, que pode ser encarado como, por exemplo, uma aplicação livre de risco, beleza? Então a minha aceitação é que a TIR ela tem que ser maior ou igual a TMA para que o projeto seja aprovado. De novo, aqui na TIR também aparece aquela mesma coisa, parecido com o que teve no payback, que é o seguinte: ela considera o valor do dinheiro no tempo, eu estou descontando ele ao longo dos anos aqui, mas eu estou usando a mesma taxa para um investimento que eu faço na data 0, para descontar um investimento que eu faço na data 3, para levar um investimento, uma entrada de caixa que teve na data 2 para o valor futuro, e eu não sei se essa taxa vai estar disponível esse tempo todo. Então, a TIR modificada ela aparece meio que para poder solucionar isso, trazer um pouco mais para a realidade, e faz o quê? Ela fala, olha, quando você está aplicando sua grana hoje, beleza, você pode ter uma noção do seu investimento por meio da TIR, mas aquilo que você recebe lá na frente, você não garante que você consegue aplicar a própria TIR. A única coisa que você tem garantido é a própria TMA, que poderia ser novamente o exemplo de uma aplicação livre de risco. Então, na TIR modificada, tudo que tem para frente, ou seja, que não é da data 0, eu vou ter que usar a TMA para poder descontar, para poder transferir ele no tempo. Então, no final das contas, aqui ó, eu tenho uma saída de caixa na data 0, usei o mesmo fluxo, né, que eu tinha lá no exemplo da TIR. Só que agora, quando eu for levar esses fluxos intermediários aqui, ou da data 1, da data 2 e da data 3, eu vou usar a própria TMA. Então, quando eu fizer isso, eu vou ter uma taxa diferente aqui no meu fluxo final. A gente vai fazer um exercício depois e aí isso vai ficar um pouco mais claro.
Mas o importante considera, por exemplo, que a TMA é uma taxa livre de risco do título do Tesouro, que a gente ainda vai ver mais para frente. Mas é uma taxa que você é garantida. Então, eu já sei qual é o valor dela. Por exemplo, 3%. Então, esses carinhos aqui do meio, eu vou tratar eles com 3% na hora que eu for levar para o futuro ou trazer para presente. E isso, como um todo, vai me dar esse fluxo de caixa final aqui, onde eu vou ter uma taxa que é a TIR modificada. É importante entender que a TIR modificada, como eu estou considerando que esses valores aqui, por exemplo, o R$200 da data 2 e o R$100 da data 1, eu estou reinvestindo a TMA, ela vai ficar entre a TMA e a TIR que eu tinha antes. Então eu tenho essa ordem aqui crescente, quando eu falo TMA, que é a mínima taxa de atratividade, a partir daí eu já começo a considerar o projeto. Depois eu tenho a TIR modificada, onde uma parte do projeto eu uso uma TIR, mas na outra eu uso a TMA. E depois eu tenho a TIR, que é uma taxa que considera que no projeto inteiro eu tenho uma taxa igual. Beleza? Vamos ver aqui uma última metodologia que é a mais usada, que é a do valor presente líquido. É o VPL. O próprio nome já diz o que a gente faz, né? Valor presente líquido. Então tem que trazer tudo a valor presente. Então eu vou trazer tudo para a data zero. Então tem uma estimativa do projeto, assim como eu tinha aqui para a TIR, né? Eu tinha uma estimativa de que eu ia receber 100, 200, depois ia ter um desembolso de 100 e receber 1.500. Então eu tenho essas estimativas e vou trazer tudo para a data presente, tá? Então aqui, ó, o meu VPL, na data presente eu vou ter os valores das entradas, vai ser tudo aquilo que eu recebi e vai ter desembolso também. E aí eu vou fazer entradas menos os desembolsos e aí vai dar um valor negativo ou um valor positivo. Se o valor for positivo ou zero, tá? Botei aqui, ó, menor ou igual e mostrei aqui a setinha, eu aprovo o projeto, tá? E se o meu valor presente líquido, meu VPL, for negativo, isso significa que eu tive, na data de hoje, trazendo a data de hoje, eu tive mais saídas do que entradas. Então não vale a pena fazer esse projeto. Então eu não aceito ele. E a consequência disso é que, no meu projeto, quando eu considero a taxa interna dele, eu tenho que, quando o valor presente ele é maior do que zero, a TIR ele é maior ou igual a zero, eu tenho que a TIR é maior ou igual a TMA. Quando a TIR for exatamente igual a TMA, ou seja, tanto faz eu fazer o projeto, tanto faz entre aspas, né? Tanto faz eu fazer o projeto ou ou fazer uma aplicação livre de risco, a minha TIR é exatamente a taxa dessa minha aplicação livre de risco. Então, isso faz com que o VPL seja exatamente zero. Agora, quando a minha TIR ela já começa a ser maior do que a taxa mínima de atratividade, aí o meu VPL ele fica positivo, maior do que zero. Nesses dois casos, como eu disse anteriormente, eu aprovo o projeto. Mas é o que está aqui desse lado. Ó. Se o VPL é igual a zero, a minha TIR é igual a TMA. E quando eu tenho a TIR maior do que a TMA, é o VPL maior do que zero. Beleza, pessoal? Mais uma vez aí, bastante conceito para poder fixar. É necessário que a gente faça uns exercícios e é por isso que a gente vai dar uma olhada em alguns agora. Em relação ao sistema Price, classifique cada uma das alternativas abaixo como verdadeira ou falsa. Alternativa afirmativa 1. O valor da parcela é composto por amortização mais juros, até aqui está tudo bem, sendo a amortização decrescente e os juros crescente. Não, é o contrário, né? Os juros é decrescente, lembra que a gente viu lá até o decaimento, né, comparando o Price com a SAC, e a amortização, ela no caso do sistema Price, ela é crescente, tá bom? Então, aqui a afirmativa 1 está errada. O valor da parcela é fixo, até aqui tudo bem, e a amortização decrescente e juros crescente. Acertou a primeira parte, mas errou a segunda, né? Assim como na primeira também estava errado, porque falava essa mesma consideração que a amortização é decrescente e os juros crescente. Aqui nessa repete isso, só que coloca que o valor da parcela é fixo, o que até estaria certo, mas a explicação do valor da parcela ser fixo pela amortização decrescente e juros crescentes está errada. Então já temos a 1 e a 2 erradas aí. A 3. O valor da parcela é fixo ao longo de todo o período de amortização. Finalmente, uma correta. E, em comparação ao sistema SAC, com a mesma taxa de juros e período, o valor da parcela é sempre menor. Não, né, pessoal? No sistema Price, a parcela ela é constante, mas se eu for comparar com o sistema SAC com as mesmas condições, com a mesma taxa de juros e o mesmo período, a parcela no sistema SAC ela começa maior do que a do sistema Price e no final termina menor, tá bom? Então, ela tem uma mudança aí ao longo do pagamento, tá?
Então, na verdade, essa aqui, a letra D, também está errada. Então, temos a 1 falsa, a 2 falsa, a 3 verdadeira e a 4 falsa, o que dá aí a letra B para a gente marcar, beleza? Vamos conferir aqui. Acertamos. Vamos para a segunda. Um determinado projeto tem previsão de fluxo de caixa de acordo com a tabela abaixo. Beleza, então tem ali, né, um desembolso de caixa no início, depois no primeiro ano também um desembolso de caixa, e aí do ano 2 até o ano 5, né, tem entradas de caixas aí. Considerando a TMA semestral de 2%, calcule o VPL e diga se ele deve ser aprovado ou não. Bom, pessoal, primeira coisa aqui, é um exercício de cálculo de VPL, né? É pegar HP, colocar os dados lá e ver quanto é que dá o VPL. Porém, com uma pegadinha que ele me deu uma TMA, a taxa aqui ela está semestral. E o meu projeto está mostrando os fluxos de caixa em base anual, tá? Então eu tenho que achar quanto que é a taxa anual, beleza? Então lembra que para passar de um período menor para o maior é só ir multiplicando tantas vezes, né? Então aqui no semestre, para poder passar para um ano, é só multiplicar 2 vezes, né? 1 mais a taxa, fazer isso 2 vezes. Ou como se fosse elevar ao quadrado. Então aqui, ó, 1,02, né? Que é 1 mais 2%. Dou Enter, multiplico, vai dar 1,404. Então, subtraio 1, multiplico por 100. Então, a minha taxa anual é essa aqui, 4,04%. Tá bom? Então, a minha taxa é 4,04% ao ano. Beleza? E agora vamos colocar os dados aqui para poder chamar o VPL. Então, vamos lá. Primeiro, limpar os registradores da HP. 500 mil de desembolso de caixa no primeiro ano. Então, vou botar 500, 1, 2, 3. CHS, boto G, CF0. Depois, no ano 1, tem um desembolso de caixa de 150 mil. Então, CHS, G, CFJ. Agora, uma entrada de 50, depois uma entrada de 150. Então, 50, 1, 2, 3, G, CFJ. 150, 1, 2, 3, G, CFJ. Próximo, uma entrada de 200, depois uma entrada de 450. 200, 1, 2, 3, G, CFJ. 450, 1, 2, 3, G, CFJ. Beleza, colocamos tudo. Para poder calcular o VPL, lembra que o VPL eu estou trazendo a valor presente tudo, todas as entradas e todas as saídas. Se eu estou trazendo de um outro tempo para agora presente, eu preciso de uma taxa, que é aquela que a gente tinha lá. Como é que eu coloco a taxa aqui? 4,04, que era o valor dela, coloco no meu I. Tá bom? E para chamar o VPL aqui na HP, é só usar o F e essa teclinha lá em cima, né? Em cima do PV ali, que é NPV, Net Present Value. Então chamo F, NPV, e achei um VPL positivo, já sei que o projeto tem que ser aprovado, de R$ 75.067,47. Então, o VPL deu R$ 75.067,47 positivo. Então, ele deve ser aprovado com esse VPL. A resposta aí é a letra A. Beleza? Cuidado aqui, então, na transformação da taxa, tá? Se saísse pegando a HP, colocando direto os fluxos e a taxa de 2%, ia chegar num valor diferente aí na alternativa errada. Então, beleza, acertamos, letra A. Tem mais um? Tem mais um. Uma determinada franquia de lojas de chocolates finos tem payback médio de 4 anos. Tá bom. Um investidor A é bastante arrojado e bem-sucedido nos seus investimentos, portanto, tem uma TMA de 7% ao ano. Já o investidor B é mais conservador e, por isso, não tem uma exigência tão alta. Para ele, a TMA é de 3% ao ano. Assinale a alternativa correta. O payback descontado, então ele deu o payback, né? Pegou uma TMA e disse que ele quer saber como é que vai ficar aí em relação aos investidores A e B, porque um tem uma TMA mais alta, porque ele sabe mexer mais com investimento, então ele exige mais, né? E o outro tem uma TMA mais baixa. Então, olha só, o payback descontado do investidor A será maior do que o o payback descontado do investidor B, e ambos menores do que 4 anos. Tá. É basicamente isso que ele está perguntando em todas, qual que vai ter o payback maior do que o outro, né? Se vai ser menor ou maior do que 4 anos. Olha só, pessoal, quando tinha o payback lá, lembra que eu só pegava os fluxos de caixa e ia somando eles, né? Eu não considerava eles no tempo. Se eu estou fazendo payback descontado, esse fluxo de caixa vai estar descontado. Então, o meu payback vai ser maior do que 4 anos, tá bom? Então, a gente já pode excluir as alternativas que falam menor do que 4 anos. Então, a letra A, ó, fala que ambos são menores que 4 anos, e a letra C também fala que ambos são menores do que 4 anos. Então, a gente já exclui essas aí.
Só falta saber qual que é maior, se é o payback do investidor A ou o payback do investidor B. Concorda que o investidor A, o mais arrojado, ele vai estar descontando esses fluxos a uma taxa maior? Porque a taxa dele é a TMA, ou é 7%. Lembra que você pegava o fluxo lá da frente e dividia por 1 mais a taxa? Então, se essa taxa do denominador está maior, eu vou chegar num payback maior, tá bom? Então, o que vai acontecer? Se essa taxa do denominador está maior, então o meu fluxo, quando eu trouxer a valor presente, esse fluxo vai ficar menor. Então, eu tinha 50 mil. Quando eu descontar 7%, eu vou ter um valor, sei lá, 40 mil aqui. Agora, se eu tenho um fluxo de 50 mil e eu desconto a 3%, eu vou ter um valor maior, 45 mil. Então, repara que para o investidor A, ele está fazendo um desconto que faz com que aquele fluxo lá da frente seja um fluxo menor hoje em relação ao do investidor B. Ou seja, vai levar mais tempo para que o investidor A, com a sua TMA, consiga recuperar o investimento. Tá? Então, o payback descontado do investidor A vai ser maior do que o do investidor B e ambos maiores do que 4 anos. E a resposta é a letra B. Beleza? Pessoal, vou repetir mais uma vez para ficar claro. A taxa que eu estou descontando, eu pego aquele fluxo de caixa lá da frente, que eu só somaria para poder fazer o payback, e eu vou dividir por 1 mais a taxa. Se essa taxa que eu estou dividindo ela é maior, quando eu trouxer esse fluxo a valor presente, ele vai ficar menor. E na hora de eu ir somando fluxos menores, eu vou ter que pegar cada vez mais fluxos futuros. Então vai dar um payback mais lá para frente, quando eu tiver uma taxa maior, que é o caso do investidor A. Beleza? Revisado aí então, vamos conferir se a resposta é a letra B mesmo. Beleza, letra B, acertamos. Finalizamos aí os exercícios e também a teoria desse dia 6 aqui da nossa série CEA em 30 dias. Não deixa de dar o like aí no vídeo. Se tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários também. Se sabe de alguém que está estudando para a prova de certificação, compartilha com ele esse vídeo aqui, compartilha com ele essa série, para a pessoa poder também aproveitar desse conhecimento que a gente está disponibilizando. Beleza? Um abraço, vejo vocês no próximo dia.